Olá, pessoal! Nós vamos finalizar o nosso conteúdo agora com a neuroanatomia, mas de uma forma aplicada à anatomia, aplicada à anestesia. Eu chamo isso agora no momento mais importante, essa é a hora da gente prestar bastante atenção e aprender, recordar sobre os nervos cranianos, sobre o nervo trigêmeo, a inervação da face específica e, é lógico, relacionar tudo isso com a nossa anestesia odontológica. Com relação aos nervos cranianos, nós destacamos na aula passada os nossos nervos trigêmeo, facial, glossofaríngeo e hipoglosso. Por que a gente destaca esses nervos cranianos? Porque são eles relacionados diretamente com as estruturas faciais, relacionando principalmente hoje o nosso trigêmeo e o nosso facial. O trigêmeo, o nosso quinto par craniano, dividido em 3 porções, o oftálmico, o maxilar e o mandibular, ele se relaciona diretamente com a dor e por isso seu destaque com relação à inervação e anestesia. Com relação à característica do trigêmeo, ele é o maior nervo craniano, relacionado ao crânio, né, especificamente. Ele tem 2 raízes, a parte sensitiva, que é maior, com mais neurônios, e a parte motora, que é menor, a raiz motora, porque relaciona-se exclusivamente com o mandibular. A gente vê na imagem aqui, o que está mais escuro são as partes motoras, que vêm especificamente aqui para a região da mandíbula, para o nervo mandibular. Aqui a gente vê a origem dele, na região aqui, entre ponte e cerebelo, no sulco, aqui entre ponte e cerebelo. E essa outra imagem maior, onde mostra basicamente todas as suas ramificações. E é sobre essa imagem que a gente vai trabalhar e detalhar no resto da aula. A gente vê muito essas imagens que dividem as áreas sensitivas, e aqui, né, bem bonitinho, o gânglio trigeminal e as 3 porções, oftálmico, maxilar e mandibular. A parte sensitiva do trigêmeo, que é a mais importante, que tem mais neurônios, ela tem os corpos celulares no gânglio trigeminal, também chamado de gânglio de Gasser ou gânglio semilunar. Essa imagem a gente já viu várias vezes. Esse gânglio que a gente vê aqui na cavidade craniana, ele fica nessa região da impressão trigeminal, ele fica protegido pela dura mater e tem aqui, destacando-se do nosso gânglio, o nervo mandibular, o nervo maxilar e o nosso nervo oftálmico. Com relação aqui, novamente, o gânglio trigeminal e as suas 3 divisões. Com relação ao nervo oftálmico, a gente vai só destacar as suas 3 ramificações. A gente lembra aqui o nervo nasociliar, o nosso nervo lacrimal e o nosso nervo frontal. Então, nós temos 3 ramificações que vêm aqui do nosso oftálmico, trazendo sensibilidade de fronte, órbita e parte superior do nariz, nasociliar, frontal e lacrimal. Então, a gente vê aqui, né, frontal, lacrimal, todos eles aqui, formação aqui do nosso nervo oftálmico. Aqui é o nosso gânglio trigeminal, o nosso oftálmico aqui. Aqui as regiões de cada um deles. Então, é importante pelo nome, a gente sabe, né, nasociliar, nariz, cavidade nasal, região de corpo ciliar, córnea, pálpebra, região de órbita, né? Frontal, a dor aqui da região frontal, pálpebra superior, couro cabeludo, sinusite frontal, aqui vem do frontal, através do oftálmico. E o lacrimal, a parte interna aqui, sensibilidade interna de conjuntiva, também pálpebra superior e órbita. Tente relacionar a inervação com o nome do nervo, isso fica muito fácil. Aqui mostrando todos eles em maior aumento. Essa imagem é muito bonita, eu vou disponibilizá-la para vocês. A segunda parte do trigêmeo é o maxilar, passa pelo forame redondo, e o maxilar relaciona-se aqui a todas as porções de maxila, de palato, e por isso relaciona-se sim com a anestesia. Então vamos fazer aí nosso primeiro asterisco.
E a gente começa mostrando uma ramificação do maxilar, que é o nosso nervo infraorbital. Quando ele está aqui passando o nosso hálio de órbita, né, dentro ali do canal infraorbital, eu tenho o nervo infraorbital. Interessante que ele tem algumas ramificações terminais, aqui é o forame infraorbital, que ele atravessa. E essas ramificações terminais, que estão fora do forame infraorbital, elas se relacionam aqui à sensibilidade de pálpebra, nariz e lábio superior. Então, eu tenho ramos fora do forame infraorbital, que são dados na face e que se relacionam à pálpebra inferior, nariz, área de nariz e lábio. É muito comum na anestesia infraorbital o paciente dizer que tem pálpebra anestesiada, nariz e lábio. Por quê? Porque antes do forame, fora do forame, eu tenho ramos terminais do nosso infraorbital. A gente vê aqui o nosso nervo infraorbital. Aqui a nossa anestesia infraorbital, nossa característica aqui da anestesia, com o dedinho aqui no forame, né, fazendo a função em direção ao forame infraorbital. Lembrando que a anestesia infraorbital, muitas vezes, e na maioria das vezes, a função dela não é a anestesia do nervo infraorbital específico e suas ramificações terminais, mas sim das suas ramificações dentro do osso, dentro do canal infraorbital, que são os nervos alveolar superior anterior e alveolar superior médio. O alveolar superior anterior, que a gente chama de NASA, com as iniciais, ele inerva a polpa de incisivos e caninos e toda a gengiva vestibular dessa região. Então está relacionado com essa região de incisivos e caninos. O nervo alveolar superior médio, que 70% das pessoas têm, ele está relacionado com a polpa e região vestibular de pré-molares. E no molar, do primeiro molar superior, a raiz médio-vestibular, que está mais mesializada. Então, eu tenho aqui o nervo alveolar superior médio. Além desses dois que estão aqui dentro do canal, né, a gente vê aqui nervo alveolar superior anterior, nervo alveolar superior médio. Quando eu já não estou mais no canal infraorbital, não faz mais parte do forame infraorbital, eu tenho mais posterior, na região de tuberosidade da maxila, indo também aqui para o maxilar, o nosso nervo alveolar superior posterior, o NASP. Ele inerva, através de ramificações externas, toda a região vestibular dos molares, e quando ele penetra nos forames alveolares dentro do osso, ele inerva a polpa do terceiro, do segundo molar e das raízes distovestibular e palatina do primeiro molar superior. Perceba que ele está aqui atrás da crista zigomática alveolar. Essa anestesia também é muito praticada na nossa clínica, a anestesia alveolar superior posterior. Lembrando que ele está bem pertinho do plexo pterigoide, bem perto aqui de estruturas importantes. Aqui o nosso nervo, a nossa anestesia alveolar superior posterior. Aqui mostrando, né, a proximidade, inclusive, com os vasos sanguíneos dessa região. Lembrando, então, que a anestesia da maxila, eu tenho os nervos alveolar superior anterior, alveolar superior médio e alveolar superior posterior, inervando todos os dentes, formando esse plexo dental superior. Falta ainda falar dos nervos palatinos, aqueles que são também do maxilar, são subdivisões do maxilar, mas são mais internas, que são dadas lá na região ptérigo-palatina. Esses nervos, nós já conhecemos pelos forames, são o nosso palatino maior e palatino menor. Com anestesia, eu tenho o nosso nervo palatino maior. Ele inerva toda a região palatina de molares e pré-molares, toda a gengiva e mucosa palatina de molares e pré-molares. O nervo palatino menor inerva toda a região de palato mole, úvula e amígdala, que não é nosso foco de anestesia. Também nessa região ptérigo-palatina, uma outra parte do nosso nervo maxilar, também que será importante,
Porque ela vai em direção à cavidade nasal, penetra na cavidade nasal, atravessa a cavidade nasal e passa pelo forame incisivo, atravessa aqui o canal e o forame incisivo. Esse nervo que vem lá da parte posterior, né, é um dos ramos nasais posteriores, é dado posteriormente à cavidade nasal, esse é o nosso nervo nasopalatino, que atravessa o forame incisivo. E ele se relaciona com a anestesia da mucosa palatina anterior, ou seja, de caninos e incisivos, gengiva palatina de caninos e incisivos. A gente vê pontilhadinho aqui nessa imagem, palatino maior e menor, e aqui pontilhadinho, ó, bem, né, o nosso nervo nasopalatino. Está pontilhado porque está bem interno na região de maxilar. Então aqui, passando no forame incisivo nasopalatino e no forame palatino maior, o nervo palatino maior. Lembrando que todos eles são forames anestésicos. Aqui a anestesia nasopalatina, essa região, e aqui a anestesia palatina maior nessa região. Bom, para finalizar, o nosso nervo mandibular, que é a parte mista do nosso trigêmeo, que tem uma raiz sensitiva e uma raiz motora. Lembrando que a parte sensitiva é a parte anestésica, é importante, né? Está relacionada aqui, toda essa parte laranja e amarela, e a parte motora é essa que está mais escura. A parte motora não tem segredo, porque ela se relaciona aos nervos motores, ou melhor, aos músculos da mastigação, são nervos que movem a mandíbula. O nervo macetérico, o nervo pterigóide medial e lateral e os nervos temporais, que são essas ramificações que a gente vê aqui, ó. Temporais, aqui pterigóides e macetérico, nessas regiões, são as partes motoras do nosso nervo mandibular. Temporal profundo, né, eles vêm mais por baixo do músculo, profundo anterior e posterior. Com relação à parte sensitiva, nós temos aqui o nosso nervo aurículo temporal, que está relacionado à porção posterior, aqui a região de glândula parótida, sensibilidade de parótida, e região posterior, aqui região temporal, posterior da orelha, couro cabeludo da região temporal, é esse também, não é anestésico, nosso nervo aurículo temporal diretamente. E nós temos 3 troncos importantes do trigêmeo que a gente vê nessa imagem. A gente vê o nosso nervo bucal vindo aqui para a direção do bucinador. O bucal relaciona-se com a sensibilidade da gengiva vestibular dos molares inferiores. E ele é anestésico para quando eu preciso anestesiar a região vestibular de molares, tecidos moles vestibulares. Pode inervar dente, são variações anatômicas possíveis. O nervo alveolar inferior, que é o nosso mais importante, relacionado aqui ao canal, passando do canal mandibular, relacionado à inervação de todos os dentes inferiores, então ele é o nosso nervo sensitivo, relacionado à polpa dos dentes inferiores. Ele atravessa o forame da mandíbula e passa pelo canal mandibular. A anestesia para bloqueá-lo é a ptérigo-mandibular, feita na prega ptérigo-mandibular, e ele inerva todos os dentes inferiores. Do nosso nervo alveolar inferior, eu parte-se aqui, esse mais escuro é o milioide, e ele está mais escuro porque ele se relaciona com a parte motora do milioide e de gástria, tem fibras motoras também. Ele é uma parte mista, né, tanto motora quanto sensitiva dessa região. Esse é o nosso nervo milioide. Aqui, como a gente mostrou, o nosso nervo alveolar inferior formando o plexo dental inferior, polpa de todos os dentinhos inferiores. Olha que bonito aqui o nosso nervo alveolar inferior no canal mandibular. Aqui mostrando a entrada dele no nosso forame da mandíbula. Aqui o ponto de referência, a borda anterior do ramo da mandíbula, para posicionar para a técnica ptérigo-mandibular, como a gente falou. E aqui a gente vê mais uma vez o nervo alveolar inferior, maravilhoso em todos os seus aspectos.
Bom, o nosso nervo alveolar inferior, ele ramifica-se, como a gente mostrou já, em nervo mentoniano e incisivo. Lembrando que o nervo mentoniano associa-se aos tecidos moles do mento e não dente, então gengiva vestibular, tecidos moles do mento é o nervo mentoniano, e dentes estão relacionados ao nosso nervo incisivo, é ele que inerva a polpa de incisivos e caninos. Então, a técnica mentoniana, ela bloqueia o nervo incisivo e não o nervo mentoniano, se a gente for pensar, né, pela coerência. E além do nosso nervo alveolar inferior, que ramifica-se em mentoniano e incisivo, o terceiro tronco é o nosso nervo lingual. O nervo lingual, ele é único e ramifica-se, ou melhor, e inerva toda a região lingual, tecidos moles linguais, gengiva lingual, de todos os dentes inferiores. Além disso, ele inerva a glândula sublingual e a mucosa dos 2/3 anteriores da língua quanto à sensibilidade geral. Então, é ele que se relaciona com as papilas filiformes, sensibilidade geral. E também é importante lembrar que o nervo lingual comunica-se, a gente vê na imagem em azul, se despregando lá do canto esquerdo da imagem e ligando-se, comunicando-se com o nervo lingual, o nervo corda do tímpano. O corda do tímpano é uma parte do nervo facial que se direciona para a língua e lá ele vem captar a sensibilidade gustativa, o gosto dos 2/3 anteriores da língua, além também da secreção salivar. Esse corda do tímpano controla a secreção salivar das glândulas submandibular e sublingual. Bom, pessoal, esse final foi um pouco diferente porque a nossa energia acabou, então a gente vai reeditar esse vídeo nas próximas temporadas. E eu vou terminar aí com essa é a hora, que é o nosso ícone, que é o nosso símbolo, para que vocês entendam que essa é sempre a hora de estudar. A anatomia, quando ela faz sentido, ela, né, nos transforma e realmente a gente aprende. Um grande abraço e até os próximos vídeos, as próximas palestras e boas avaliações.